Olá, meu povo de capacete, tudo bem com vocês? E aí, como passaram o dia? Espero que tenha corrido tudo bem. Como a gente combinou hoje, então, vamos esperar a galera entrar aí um pouquinho. Hoje a gente vai fazer a nossa live com o engenheiro Guilherme Borges. E por que Marília Rezende escolheu o engenheiro civil Guilherme Borges para fazer essa live? Gente, existem pessoas que têm conteúdo relevante no WhatsApp, no Instagram, desculpa. E esses conteúdos relevantes têm que ser divulgados. Quando eu acho um conteúdo relevante aqui, eu adiciono várias pessoas no Instagram, porque eu procuro perfis assim que a gente possa trazer para fazer lives, para gerar conteúdo e compartilhar conhecimento. A função das minhas lives aqui sempre vai ser essa, compartilhar conhecimento. Principalmente encontrando pessoas que têm outros conhecimentos, tanto iguais ao meu, né, da minha mesma área, quanto de outras áreas. Eu acho que é sempre benéfico você trazer pessoas que sabem do que estão falando. E o Guilherme sabe, a gente já conversou ontem quando a gente estava planejando essa live, né? O Guilherme, ele tem a propriedade sobre projetos de prefeitura. Ele trabalha dentro da prefeitura de Caraguatatuba. Então ele tem essa visão de processos, como as coisas acontecem lá dentro. E é essa visão que nós, que passamos por processos de aprovação de projeto na prefeitura, às vezes precisamos ter. A gente não sabe o que acontece lá dentro, às vezes fica se questionando por que demora tanto, por que o meu alvará não sai. E aí a gente fica sem paciência, às vezes não entende o porquê a prefeitura solicita uma coisa, solicita outra. Então a gente precisa discutir sobre isso, para quebrar esse mindset e trazer esse conteúdo aqui é a razão disso. Então eu vou chamar aqui o Guilherme. Boa noite, Meire, tudo bem? Boa noite, Letícia, boa noite, Yolanda, boa noite, Guilherme. Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Boa noite. Olá. Oi, Marília. Tudo bem? Eu Tudo estava bem e você? com o pessoal que conteúdos relevantes como o seu têm que ser divulgados, têm que ser colocados Opa, na rede, né? E legal. principalmente porque você tem essa propriedade de projetos de prefeitura. Muitas vezes Sim, passa pela nossa cabeça, nós que somos, eu digo nós, quem muitas vezes faz projetos executivos arquitetônicos, inclusive é o assunto do canal essa semana, e aí para fazer esse processo de projeto, a gente precisa passar na prefeitura para fazer a aprovação desse projeto. Então, sim. isso é um dos trabalhos que a gente faz, mas a gente não é especialista nisso como você, que você tem essa visão Que de isso, processo, obrigado. de funcionamento, e aí é essa a intenção, a gente discutir sobre isso hoje, para ficar um pouco mais claro para quem precisa aí fazer um processo dentro da prefeitura, ter esse conhecimento. Você quer se apresentar? Opa, vamos lá então. Bom, boa noite para vocês, boa noite para quem já entrou, para quem vai ver essa live também depois. É um prazer estar aqui, é uma honra estar aqui com você, Marília. Eu me chamo Guilherme Eu que Borges. agradeço. Eu me chamo Guilherme Borges e eu tenho justamente agora, até aproveitando a apresentação da Marília, eu tenho essa proposta dentro do Instagram, né? Trazendo esse conteúdo justamente porque é uma coisa que eu aproveito todos os dias e é uma dificuldade que eu vejo todos os dias, né? Meus colegas do ano passado, até em faculdade, né? Antes de apresentar TCC, né? E ser aprovado, já tinha conversado com muitos deles, né? E já não só observando dentro da prefeitura, mas até na sala de aula, a dificuldade que existe em compreender os processos, né? Compreender como você aprova um projeto dentro da prefeitura. Então eu decidi, eu falei, olha, tá na hora, eu acho que é uma coisa que eu vou conseguir trazer e vou conseguir puxar muita gente, trazer esse conhecimento para muita gente e também para poder me apresentar, né, como uma pessoa que é um colega que quer ajudar, né? É um colega que entende um pouquinho, tá? Só um pouquinho, gente. Eu só entendo um pouquinho do assunto. Mas
que tenha uma intenção boa, de verdade, de coração, de ver a nossa classe, engenheiros, arquitetos, técnicos, sendo bem-sucedidos, né? Essa é a grande intenção, porque eu sei que se a gente consegue, se a gente se põe como uma ferramenta que gira essa roda e faz realmente isso acontecer, vai ser benéfico para nós mesmos, né? A gente vai conseguir apresentar para os clientes o valor que se tem um engenheiro na obra, com um projeto, de você poder fazer com que eles compreendam a necessidade real de se ter esse profissional. Então, na verdade, eu tenho certeza que esse, em algum momento, ele volta para mim, né? Assim como eu estou devolvendo isso para as pessoas, e essa é a real intenção. Então, é um prazer enorme estar aqui com você. Inclusive, você quer que eu vou falar? Pode falar? Que dia é hoje? Pode falar. Hoje, a Maria está fazendo aniversário, gente. Exatamente. Parabéns! Parabéns! E ó, eu nunca gente, tinha visto um perfil, uma pessoa no Instagram que tá tirando tempo do aniversário para estar aqui, ó, passando informação para você, passando informação relevante para você. Então, de verdade, se você ainda não segue a Marília, já segue ela aí, já dá uma verificada nas coisas que ela tem aí no perfil dela disponível. São conteúdos relevantes, sim, vão ajudar você e muito. Tá? Então já deixo esse recado para você, ó, porque são poucas as pessoas que fazem isso daqui, ó. No dia do aniversário estão aqui fazendo live e passando conteúdo para vocês. Parabéns, Marília! Pois é, que a gente gosta, né? Tem um prazer muito grande em fazer exatamente isso que você está falando. Trazer conteúdo para quem é colega, né? Ajudar os nossos colegas, ajudar a nossa classe. Muito obrigada, gente. Obrigada. Isso aí, ó, já vai apertando esse coraçãozinho aqui embaixo, aqui, ó, manda para ela como se fosse um presente, ó, aperta esse coraçãozinho aqui, ó, como se fosse um presente, já vai até o final da live apertando esse coraçãozinho aí. É, isso mesmo. Se vocês estiverem ouvindo bem, você tá me ouvindo bem? Eu tô, tá? Tranquilo. Tá? O meu celular tocou agora há pouco, o áudio ele fica péssimo quando isso acontece. Ah, não, sem problema. Mas espero que esteja correndo bem aí. Tá tudo bem. Bom, deixa eu só aumentar, deixa eu ver se eu aumentar um pouquinho o volume. A gente trocar conhecimento aqui, você que tem propriedade sobre projetos de prefeitura, é muito interessante trazer essa visão para quem assiste aqui e tem interesse também em saber dessa área, né? Bom, vamos iniciando assim. Eu queria que a gente discutisse um pouco em relação a quem pode fazer projeto de prefeitura, tá? Quem são os profissionais que podem ir à prefeitura? Por exemplo, técnico de edificações, até que momento ele pode? Arquiteto, engenheiro. Isso é interessantíssimo. Inclusive, ontem a gente acaba entrando em vários grupos de engenharia direcionados, né? Na parte de construção, na parte de projeto. Então, você acaba surgindo até perícia, por exemplo, acaba surgindo esse tipo de dúvida, inclusive na questão de aprovação. E surgiu isso ontem. Ontem mesmo, fresquinho, surgiu essa pergunta a respeito da possibilidade de um técnico em agrimensura aprovar um projeto de regularização. E por que essa dúvida ela veio? Porque é muito próximo um trabalho de um e de um outro, né? O engenheiro civil que vai aprovar um projeto na prefeitura, quase que 100% vai precisar de um levantamento planimétrico, coisa que o técnico em agrimensura ele vai conseguir confeccionar. Então, até essa questão, poxa, mas e técnico em edificações, técnico em agrimensura, porque o técnico em edificações ele pode até 80 metros quadrados. Então, aí o grande lance, na verdade, a grande dica que eu sempre estou batendo na tecla no meu perfil, e já fiz na última live a gente falou sobre isso, um último vídeo eu também falei sobre isso, é que o segredo mora nas leis, nas normas. Então existem resoluções que vão dizer exatamente, né, qual que é a habilitação que aquele profissional ele tem dentro dos diversos serviços da engenharia civil, vamos supor, da construção civil, para a gente poder agregar aí os nossos amigos arquitetos. Então, essas resoluções elas vão determinar o que você pode e o que você não pode fazer. Então,
Processos de prefeitura, normalmente, se tem aí os arquitetos, os engenheiros civis e os técnicos em edificações até 80 metros quadrados. Então, assim, por que até 80 metros? Então, ele tem aí um certo limite, né? Até tecnólogos, né? A gente poderia entrar a parte de tecnólogos da construção também, eles podem. Então, existe aí uma restrição para o técnico, justamente para que o engenheiro e o arquiteto, ele possa ter um campo maior, né? Possa ter aí um prestígio maior dentro do campo, né? Então, existe essa divisão. E aí, o técnico, ele tem essa possibilidade também. Então, esses três profissionais são os mais, digamos assim, são os mais, os que mais aparecem, né? São os arquitetos, engenheiros civis e técnicos em edificação. Complementando, tá me ouvindo? Tá conseguindo me ouvir? Tô te ouvindo. Tô te ouvindo. Tá, eu coloquei o microfone aqui agora para ver se melhora o meu áudio. Só complementando isso que você está falando, quando a gente fala de processo de aprovação de projeto na prefeitura, o responsável técnico tem que emitir a responsabilidade técnica, certo? Boa. Não só para o processo de novos projetos, como também processos de desmembramento, de remembramento, de regularização de imóveis, como você citou. E essa responsabilidade técnica, por exemplo, no CREA, quando a gente vai emitir essa ART lá no site do CREA, está escrito lá, o CREA pergunta qual é a metragem quadrada que você se responsabiliza e é o que essa responsabilidade técnica. Então, tem lá um item, uma responsabilidade técnica de regularização de imóvel, é uma responsabilidade técnica sobre o projeto. E aí, essa questão da metragem, né, difere aí nessa questão. E a gente saber emitir uma RT também entra como um ponto muito importante nessa questão aí. Perfeito. Perfeito. Inclusive, até vou aproveitar vou fazer o complemento do complemento. Vamos supor o seguinte, você tem aí um processo de regularização para cuidar, né? Um cliente veio até você e ele precisa regularizar o imóvel. Então, como que funciona? Você vai emitir essa responsabilidade técnica sobre a regularização do imóvel em si, como um todo. Porém, em um determinado momento, vou dar um exemplo assim que acontece muito aqui na cidade. Esse imóvel, ele está parcialmente inserido numa APP, numa área de preservação permanente. Então, o que a secretaria, eu vou falar como prefeitura, né? É mais fácil. O que a prefeitura ela vai possivelmente te solicitar? Um levantamento planimétrico do local para levantar exatamente aonde que está essa área de APP inserida dentro do lote. Quem vai fazer esse serviço? Pode ser o técnico em agrimensura. Como que ele vai apresentar esse serviço? Através de um projeto de levantamento planimétrico e uma responsabilidade técnica. Olha só, você não pode, e ainda tem o memorial, né? Então, seriam uns 3. Então, você não pode, se você como engenheiro civil, você está limitado nesse serviço. Você vai subcontratar um serviço de um topógrafo, que seja, um técnico em agrimensura. Ele vai ter que emitir a responsabilidade técnica também. E esses documentos terão que vir com essa responsabilidade técnica. Então, você vai estar... a responsabilidade técnica dele vai estar inserida dentro de um processo. A mesma coisa acontece, por exemplo, num processo de uso capião. Quem que cuida de um processo de uso capião? É um advogado com especialidade em direitos imobiliários. Porém, o advogado, ele não vai conseguir fazer aí a concepção da documentação técnica do imóvel. Ou seja, a planta do imóvel, o memorial do imóvel, não vai conseguir. Quem que vai fazer isso daí? O arquiteto e o engenheiro civil. Então, você vê como são as coisas. Você acaba tendo a subresponsabilidade inserida em determinados tipos de processo. Né? Então, sempre pode existir, e aí é onde a gente entra naquele lance, né? De você ter a consciência de que você, como profissional, tem uma habilitação dentro da resolução, né? Mas você também vai precisar de um outro profissional, de repente, para uma outra coisa. Mora-se, então, as parcerias. Né? O que acontece? Bom, para quem está acompanhando aí, né? Para puxar lá do zero.
Quando a gente vai fazer um projeto de aprovação na prefeitura, tem vários tipos de projeto. Então, tem, por exemplo, projeto do zero. Então, tem um terreno, o terreno está limpo e o cliente te procurou para fazer a construção. Nesse processo, você, como responsável técnico, você não vai fazer isso errado, você vai fazer isso certo. Você vai pegar a documentação dele e vai fazer a versão do projeto legal, que é o projeto de prefeitura. Vai levar esse projeto legal na prefeitura, vai dar entrada, né? Todo mundo fala da entrada, que nada mais é que iniciar o processo de aprovação de projeto na prefeitura. Protocolar, né? Beleza. Protocolar a documentação. Isso. Vai dar entrada nesse processo. A partir do momento que a prefeitura der ok, ela vai emitir o alvará de construção. E aí você está apto a iniciar a construção. Antes disso, não é bom iniciar a construção, porque está passível de multa, fiscalização e tudo mais, certo? Se eu estiver falando alguma coisa errada, você me avisa. Não, aí, inclusive ainda, se você... Tá ainda liberada aquela live de ontem? Tá, ainda tá. Vai ficar mais... Então, gente, corre. Ó, vou falar pra você. Acabou essa live aqui, já entra no perfil da Marília e assiste a aula que ela deu, porque foi uma aula, aquilo ali foi uma aula sobre a vistoria preliminar. Certo? Assiste. Estudo de viabilidade arquitetônica. Estudo de viabilidade. Estudo de viabilidade financeira. Boa. Por quê? Porque é onde começa tudo. Nesse tipo de exemplo que ela deu, é onde começa tudo. Então, assim, pra gente só resumir, se você não assistiu, assiste lá que vai complementar completamente tudo aquilo que a gente está falando aqui hoje. Isso. Quando a gente vai adquirir o terreno ou já tem o projeto, aí a gente faz esse processo da entrada na prefeitura. A prefeitura dando ok, né? Se não tiver nenhum comunique e tal, a prefeitura dá o ok. E a gente tem o alvará. Daqui a pouco a gente vai falar só sobre comunique-se. Beleza. Aí manda dá ver. o alvará. Tem o alvará, você pode começar a construir. Terminou de construir, acabou o processo? Não. Acabou a construção, a gente vai voltar na prefeitura e aí vai emitir o habite-se. Com o habite-se em mãos, você vai regularizar aquela construção, então vai até o cartório de registro de imóveis para emitir a certidão de matrícula atualizada. Esse é um dos processos que ocorrem dentro da prefeitura. Fora isso, a gente tem projeto de ampliação e reforma, tem projeto de demolição, tem projeto de unificação de lote, projeto de desdobro de lote e tem a regularização de imóveis, que é isso que o Guilherme citou agora há pouco. E quando a gente vai fazer uma regularização de imóveis, aí já muda um pouco. Por quê? Porque aí o imóvel já está construído. E isso é um mercado gigante para quem quer trabalhar, porque a maioria das construções não tem nenhuma documentação. E a pessoa vai descobrir que ela precisa fazer a documentação quando ela precisa vender, ela precisa financiar, ela quer comprar, ela quer fazer partilha de bens. E aí vem com o desespero, né? Pelo amor de Deus, eu preciso regularizar a minha documentação, senão eu não consigo o financiamento do banco. Rápido. E rápido. Aí entra a gente também de querer agilizar essas coisas, né? E aí, quando ele falou aí de usucapião, queria chegar no usucapião. O que acontece? Tem gente que chega pra gente para fazer regularização de imóvel e a pessoa não tem nenhuma documentação. E não, às vezes não tem assim, nenhum contrato de compra e venda. E aí precisa fazer o quê? Comprovar que ela realmente tem a propriedade é dela. Pô, não tem nenhuma documentação e o cara quer regularizar? Não é bem assim. Aí a gente tem que entrar com um processo junto com o advogado, especialista nessa área, que vai fazer o reconhecimento da propriedade. Vai dizer que, de fato, a pessoa tem a propriedade daquele local. Aí que a gente vai conseguir regularizar. Dentro disso, escritura de contrato de compra e venda, contrato de gaveta, não vale nada. Isso a gente falou um pouco na live de ontem também. Contrato de compra e venda não vale nada. Escritura pública até vale, mas o que vale mesmo é o registro no cartório de registro de imóveis. É isso que vai dizer que você tem a propriedade mesmo. Fez um panorama geral aí. Só para quem está começando do zero, assim como eu comecei um tempo atrás,
para entender um pouco desses termos. Ó, a gente recebeu uma pergunta também. E Boa, este eu vi aqui. levantamento agrimensura é obrigatório para todo projeto ou toda obra? Você responde ou eu respondo? Ó, na minha opinião, a gente sempre precisa de um auxílio de um topógrafo para fazer qualquer tipo de projeto, tá? Na minha opinião, a gente tem que fazer um levantamento para ter noção dos níveis, ter noção tudo certinho para você de fato conseguir fazer o projeto. O que você acha? Olha, eu vou falar assim, como que realmente a gente vê hoje em dia, né? Existem profissionais que não fazem. Existem profissionais que não fazem o Sim, levantamento topográfico, mas é uma exigência da norma que se faça esse sim, levantamento topográfico, planimétrico, como preferir. A prefeitura, na maioria das vezes, ela não vai exigir, a não ser que não tenha uma outra maneira de se descobrir um determinado detalhe que se queira descobrir. Como, por exemplo, esse exemplo que eu dei da APP. Então, aí tem que entrar realmente o documento. Porém, imagina o sim. seguinte, você aí profissional, está aprovando um projeto na prefeitura, tudo lindo, maravilhoso, o cliente gostou, aprovou, você entregou toda a documentação para o cliente, está tudo certo. Ok, você continua a sua vida, como sua jornada como profissional e o teu cliente também segue a vida dele. Imagina o seguinte, imagina que o vizinho dele, de repente, resolveu fazer uma obra. Então, vamos lá, um vizinho, então, um imóvel que confronta aquilo que você regularizou. E aí se descobre que o imóvel que você mexeu, você se tornou responsável, está invadindo o terreno do lado. Aí o que acontece? O vizinho vai lá e falar com o seu antigo cliente. Poxa, seu imóvel está invadindo no meu. Não, que isso, não tá. Eu contratei um engenheiro, eu contratei um profissional para cuidar do meu processo. Como assim ele está invadindo, né? Como pode isso estar acontecendo? Isso está acontecendo. Então a gente precisa resolver esse assunto, né? E aí, papo vai, papo vem, o teu antigo cliente não vai conseguir resolver isso, porque ele crê que a tua documentação está correta. O que que acontece? O vizinho entra com processo judicial. Aí ele pede um levantamento planimétrico para o topógrafo ou para o técnico em agrimensura, e aí se levanta que realmente o espaço está invadindo ali, está ocorrendo uma invasão. E aí, aonde que a corda vai estourar? Para o profissional que cuidou daquela regularização. Vão atrás de Sim, você. Você assinou a sim. responsabilidade, você atestou que aquela obra, aquele imóvel, ele estava de acordo com o projeto que você apresentou, não estava invadindo nada. Você entendeu? Então, esse aí Entendi, que cara. mora o perigo. O profissional, ele funciona da seguinte forma. Ele chega no balcão da prefeitura e fala, prefeitura, o que você precisa? Ah, eu preciso disso, eu preciso disso, eu preciso disso. Ah, mas não precisa de levantamento planimétrico. Então, eu não vou fazer. Aí ele vai, entrega toda a documentação que a prefeitura exigiu e tá tudo lindo, maravilhoso. Só que o que a gente não pode, o erro primordial que a gente não pode cair, é simplesmente aceitar aquilo que a prefeitura está exigindo, somente aquilo. Como se aquilo fosse lei, como se a prefeitura soubesse exatamente o que você precisa fazer. O profissional é você. Você que tem que saber. Então, é a mesma coisa de Sim. você confiar o seu trabalho na prefeitura. Você confia realmente que quem está lá está te passando toda a informação correta? Esse é o perigo. Então, quando eu não vi o perfil que me perguntou aqui, deixa eu ver se eu volto aqui, o Cap Underline Project Underline Engenharia. Então, se responde a tua pergunta, dentro de toda essa conjuntura, eu peço o levantamento, incluo o levantamento planimétrico, né, dos projetos, para poder correr desse risco. Então, eu acho que Ó, isso eu é vou imprescindível. acrescentar uma Mas tem. coisa. O que que acontece? Tem duas visões. Uma do profissional. Primeiro, um profissional que é profissional de verdade, ele faz o processo de projeto. Ele vai Sim. fazer a contratação de um topógrafo e mais, ele vai colocar isso desde lá do momento da proposta de serviço. Na proposta de Boa. serviço, a gente deve colocar amarrado, olha, eu só vou fazer o seu projeto com o serviço de topografia. Eu não tenho bola de cristal, eu não consigo adivinhar os níveis que estão lá.
por mais que o terreno esteja nivelado. Por mais que o terreno esteja nivelado. A gente precisa ter esse levantamento topográfico, gente. Se você tem uma parceria com um topógrafo, isso aí não é caro de fazer. Você já coloca no valor do seu serviço e com isso você consegue se resguardar de muito problema. Perfeito. Joga lá no contrato, meu projeto vai ser feito com levantamento topográfico. Mesma coisa projeto estrutural. Tem cliente, né? Tudo bem que não tem nada a ver com projeto estrutural, mas é um exemplo. Tem cliente que não quer fazer projeto estrutural. E, assim, é fundamental. É algo que eu, por exemplo, coloco na minha proposta de serviço. Eu só vou fazer se tiver o cálculo estrutural. Porque o cliente, ele não quer. Ó, a prefeitura não está exigindo. Não está exigindo levantamento topográfico. Não está exigindo projeto estrutural. Para que eu vou fazer? Ah, daí você tem que, assim... Primeiro, o cliente sempre tem razão, né? Perfeito. Isso é complicado. O cliente sempre tem razão. Você tem que tratar bem o cliente. Então, você tem que explicar para ele a importância. A gente teve um comentário aí, ó, a Meire comentou. O levantamento topográfico é imprescindível. Já vi casos de construção em lotes trocados. É exatamente isso. A gente precisa do levantamento topográfico não só para fazer um bom projeto executivo arquitetônico, mas também para encontrar problemas como esse. Muitas vezes o que está descrito na matrícula do terreno não está conforme. Lógico que às vezes assim, essa matrícula foi feita há muitos anos atrás. Os equipamentos para fazer medição há muitos anos atrás não eram tão precisos quanto hoje. Então, às vezes a gente vai fazer um levantamento topográfico hoje, vai descobrir que tem uma variabilidade pequena em relação ao que está no documento. Tudo bem, pequeno é aceitável. Agora, você faz o seu levantamento e verifica que tem uma diferença muito grande, tem que entrar com um projeto de retificação diária, porque não pode passar para regularização, para aprovação, se tiver com um desvio muito grande. Então, assim, não seja um profissional meia boca. Ah, a prefeitura não está exigindo. Ah, meu cliente não quer pagar. Você já vai colocar isso aí na sua proposta. É lá atrás. Não tem essa questão de querer ou não querer. Eu sou profissional. Aí, gente, a gente movimenta a economia também. A gente precisa ter parceiros, a gente precisa ter parceiros que façam esse serviço. No caso, você tendo já um esquema com o topógrafo, tendo um esquema com advogado, com corretor de imóveis, enfim, você consegue aí abrir o leque até para você mesmo, né? Então, assim, a gente precisa do topográfico não só para o projeto arquitetônico, mas para encontrar problemas como esse, de desvio do que está lá na matrícula, de invasão de lote. Você precisa conferir isso. Perfeito, perfeito. Inclusive... comentário aqui, ó. Cliente mal quer fazer o projeto arquitetônico, pedirá estrutural ou análise do solo, exatamente. Só que aí tem engenheiro que baixa a cabeça. Então, tem engenheiro que baixa a cabeça, fala, ai, meu cliente não quer, então eu não vou fazer. Gente, não tem discussão. Você já vai falar isso, às vezes você não precisa nem ficar justificando, já vai colocar no seu preço. Porque você é um profissional, você não pode rebaixar a nossa classe. Isso todo mundo tem que pensar igual, entendeu? Se eu abro as pernas, o outro também pode, o outro também pode. E aí, se eu não abro as pernas, se eu não vou fazer isso, aí o cliente escolhe o outro, porque o outro é mais barato. Mas daí sai um serviço meia boca e lá na frente ele vai correr atrás de você. Viu? Olha, eu fiz com fulano, mas não deu certo. Eu preciso corrigir o que aconteceu. Aí o problema já é 3 vezes maior, né? Então, você já tem que nascer esse conceito. E tem que nascer primeiro em nós. Se isso nascer na gente, né, a gente consegue orientar o povo brasileiro que não tem essa consciência da construção civil e acaba abandonando um pouco. Ó, até desviamos um pouco do assunto de projeto de prefeitura, hein? Não, tudo a ver. Inclusive ó, falaram aí sobre projeto estrutural, falaram sobre a questão de fundação. Deixa eu falar uma coisa para você. A partir do momento em que você assina uma responsabilidade técnica de uma construção nova, uma construção do zero, tá? Projeto e execução, você está assinando por tudo. Você está assinando pela fundação, você está assinando pela instalação elétrica, você está assinando pelo hidrossanitário, pelo estrutural, entendeu? Você está assinando por tudo. Você está se tornando responsável por tudo que está sendo feito ali.
Então, aí é que mora a questão de você O golpe entender. tá aí, cai quem quer. Exatamente. E aí é onde mora a questão que está acontecendo aí, a notícia quentíssima do final do ano passado, a Resolução 64 de 2020, inclusive a gente falou isso na última live que eu fiz aqui. Se a prefeitura da tua cidade, onde você está assistindo a gente aqui, ela exige ou não um complementar, a partir dessa resolução vai começar a exigir. Então, estrutural, instalações elétricas e hidrossanitárias vai passar a ser exigência. Entendeu? E, logicamente... Qual que é o número da resolução mesmo? Vou anotar Resolução 64 de 2020. Ela foi aprovada, se eu não me engano, eu sempre erro a data. Eu não sei se é dia 11 ou foi dia 15 de dezembro. E aí, com data para começo de implantação, agora é dia 1º de março. Então, eu já fiz a live agora na última semana de fevereiro, justamente para dar aquela aquecida no assunto, né? E para poder realmente colocar a gente para pensar nesse assunto que assim, é tão essencial. A gente tem que entender que vamos falar agora sobre essa questão de quem está fora da prefeitura e quem está dentro da prefeitura. Gente, quem está fora é engenheiro e arquiteto, quem está dentro também é engenheiro e arquiteto, normalmente, né? Vamos pensar que é assim, são profissionais, os dois saíram da mesma faculdade, entendem de projeto, entendem de obra. Então, o que acontece? A gente precisa entender que a gente só vai ter um projeto aprovado de uma forma mais rápida quando a gente passar a entender a regra do jogo. Existe uma regra só, é uma lei. Ou são várias leis que formam uma conjuntura para você poder executar o teu serviço. Vai sair da mesma fonte, da mesma conjuntura de leis, a análise do analista da prefeitura. Ele vai analisar o teu projeto, ele vai analisar a tua documentação de acordo com a lei que você deveria saber. Então, esse negócio de bater na tecla, de conhecer leis, né, é uma coisa que realmente sai do natural um pouco do engenheiro, mas realmente tem que ser assim mesmo, né, de você ler, de você estudar leitura de leis e normas, sai do natural, mas é necessário, é extremamente necessário, porque é aí que acontece, você se torna uma pessoa que domina o assunto. Você está jogando com o livro, com a regra embaixo do braço, assim como o analista dentro da prefeitura também está. Vocês estão usando a mesma coisa. Então, se você, de repente, é onde mora o erro, se você, de repente, faz um projeto e acha que, eu já vi assim, lá na casa da minha tia, lá não sei na onde, tipo uma cidade distante, ou em São Paulo, onde, infelizmente, não se teve uma fiscalização adequada e teve aí um crescimento desordenado, lá na casa da minha tia também é assim, em São Paulo. E você pega isso como referência, tá errado. Então, você tem que entender como que funciona, como que o município ele entende que as construções têm que acontecer de acordo com a categoria de uso que ela vai utilizar, né? E aí entra aí a viabilidade, e aí você joga com a regra debaixo do braço. Não tem erro, não tem outro, não tem, lógica, essa parte aí é lógica, essa aí a gente está em casa, é exatas. Então, se você entende de leis, você vai conseguir aprovar o teu projeto tão rápido quanto você possa imaginar. Eu vou falar assim, até conversei com a Marília sobre isso, né? Eu, puxando um pouco de sardinha para a Prefeitura de Caraguá, que é onde eu trabalho hoje, onde eu estou servidor público, eu já vi projetos serem aprovados em 2 dias. E o pessoal de São Paulo, os profissionais, e profissionais de São Paulo, falando que demora aí coisa de 12 meses. 11, 12 meses para aprovar um projeto. Aí você me pergunta, será quantos comuniques se gerou? Aqui, pelo menos na prefeitura, pelo menos um comunique ele vai te mandar. Qual que é esse comunique? Olha, o projeto está aprovado, está tudo certo, por favor, trazer as demais vias. Acabou. Teu projeto está tudo certo. Pelo menos um comunique você vai contar. Agora, eu também já vi processos que tiveram 8, 9, 10 comuniques, e aí você vê que cada comunique ele conta um prazo de 30 dias. Aí você entende por que um projeto pode demorar aí 8, 9, 10, 11, 12 meses. Entendeu? Por quê? Porque o profissional insiste em não
jogar com a regra debaixo do braço. Não entender a regra do jogo. Exatamente. Aproveitando o gancho, eu tenho um curso que ensina o passo a passo de projeto legal. No final do mês a gente abre a segunda turma. E explica mais ou Boa. menos o que está na live de ontem, se vocês quiserem dar uma olhada. Na live de ontem, o que acontece? Tem a fase de estudo de viabilidade. É exatamente isso que o Guilherme está falando, tá? Tem a fase de estudo de viabilidade. Nessa parte, a gente já abre toda a legislação municipal para verificar o que pode e o que não pode. E aí, você já consegue ali fazer nascer essas ideias principais que vão direcionar até você elaborar o executivo arquitetônico, que é o final do processo. Perfeito. Então, assim, zoneamento, a gente tem que saber abrir. Lei de parcelamento, uso e ocupação do solo, o plano diretor em si, isso aí está dentro do plano diretor, o código de obras, tudo isso aí você tem que esmiuçar, e item a item. Nesse curso, inclusive, eu coloco um checklist lá com todos os itens para você verificar. Então, por exemplo, Show de área bola. mínima, pé direito mínimo, que zona está localizado, que tipo de uso está permitido naquela zona, daquela cidade. Enfim, são várias legislações, né? É muita coisa para a gente dar conta e fazer a leitura, né? Para a gente ter Sim. essa consciência. Mas, por outro lado, se você fez um bom estudo disso, não tem erro. Você vai dar a entrada na prefeitura e a prefeitura vai ver que você está obedecendo o que foi colocado na legislação. E a partir do momento que você está me ouvindo? Caiu a internet? Vocês estão me ouvindo? Guilherme? Oi, oi, oi. Voltou, voltou? E vocês estão me ouvindo, gente? Será que foi o Guilherme que caiu? Se vocês estão me ouvindo, me avisem. Olá, olá. Tá ouvindo? Sim, sim. Acho que foi a internet dele, então, que caiu, gente. Só continuando, enquanto ele não entra aí, eu vou dar continuidade no que eu estava falando. A gente tem uma sequência Isso, acho que foi o Guilherme que caiu, né? Vou esperar ele voltar aqui. Assim que ele entrar, eu convido ele de novo para a gente continuar com ele. Mas só dando continuidade. A gente tem uma sequência de legislações para verificar. E são muitas legislações. Aqui em Sorocaba, por exemplo, só no Código de Obras, ele voltou, vou chamar aquele de novo. Aqui em Sorocaba, que é a cidade onde eu resido, o Código de Obras ele tem quase 500... Voltei. Voltou. Tudo bem? Opa. O Código de Obras de Sorocaba, ele tem quase 500 artigos. Então, para eu ler um a um e entender o que cada um fala, é muita coisa. Isso eu estou falando só de Código de Obras. Ainda tem o plano diretor, que eu ainda tenho que verificar tudo que fala em relação ao zoneamento, em relação às áreas mínimas para fazer parcelamento de solo, testada mínima. Então, é muita coisa. Mas se você sabe fazer uma boa análise dessa documentação, e no meu curso eu ensino isso, a fazer um estudo esmiuçado e objetivo de todos esses itens, de todas essas legislações, se você faz o seu projeto bem orientado, não tem erro. Você vai dar entrada na prefeitura, a prefeitura vai fazer essa análise e, bem provavelmente, que você não vai receber nenhum comunique-se. O que é o comunique-se? A prefeitura faz a análise do seu projeto, das informações que você incluiu no projeto, e aí, se está tudo ok, se está tudo obedecendo, a prefeitura simplesmente vai emitir o alvará. E aí está nessa questão que ele está falando, conseguiu emitir em 2 dias. Porra, que beleza, né? A pessoa que fez, desenhou, fez tudo certinho. Agora, tem gente que recebe comunique-se atrás de comunique-se. O comunique-se é um comunicado do setor que faz análise dos projetos, né? Que vai dizer, olha, fez isso aqui errado, você tem que reconsiderar isso aqui. Ou você tem que refazer essa documentação, porque está ilegível. Algo do tipo que vai travar o processo. Então, aí você tem um prazo para responder o comunique-se, você respondeu, o prazo começa a correr de novo para análise, aí, se houve um outro comunique-se, e aí, assim, isso aí dá essas questões aí de 8, 9, 10 meses, não é mesmo? Sim.
Sim, inclusive, até lembrando, né, falando da resolução 64/2020, isso vai acabar. De certa forma, qual que é a ideia da resolução? É transferir essa responsabilidade que hoje, de certa forma, é da prefeitura para o profissional. Então, existe aí uma ideia de se classificar as construções, né? Classificar os projetos que vão ser entregues no órgão público como baixo, médio e alto risco. Então, a prefeitura ela vai passar a analisar com um pouco mais de intensidade os projetos de alto risco e mediano aos de médio risco. Os de baixo vai ser, a ideia é que se emita o alvará automaticamente. E vai funcionar da mesma forma como o Corpo de Bombeiros, para quem já lida com essa parte de Corpo de Bombeiros, emissão de AVCB e CLCB. Então vai ser uma coisa unificada, inclusive. Né? A ideia que se tem é que seja unificado e que isso acaba fazendo... Olha, uma residência, por exemplo, qual que é o risco que ela traz? O risco humano, vamos dizer assim, né? É muito pequeno. Então, para-se de se perder tempo com esse tipo de análise e faz o seguinte, olha, transfere, porque o próprio profissional que está aprovando isso daí, ele já está apresentando uma responsabilidade técnica. Então, para que a prefeitura, como órgão, ele vai, né, perder tempo, de certa forma, em ter que analisar aquele projeto? Já existe alguém responsável por aquilo. Então, assim, ó, se acontecer alguma coisa, ó, profissional, aí é com você. Então, aí é que mora aquela questão, assim, a gente vai precisar realmente estudar, né? Não tem jeito, a gente precisa correr atrás, se a gente não está fazendo isso, se a gente não sabe isso ainda, a gente precisa correr atrás desse conhecimento, porque agora é totalmente, está na nossa mão. Está na mão dos profissionais, realmente, né? Porque onde que tem uma outra questão que acontece, assim, na prefeitura. Hoje os profissionais, eles saem da faculdade, vamos dizer assim, como eu também, né, saí, Marília saiu, né, às vezes não sabendo tudo. É normal isso, é normal você não saber tudo. E aí como que você vai aprender? Você vai aprender na testada, você vai mandando lá, testando, olha, eu tenho que entender por que isso não está certo. Aí a prefeitura devolve, ó, você tem que corrigir isso por causa do parágrafo da lei tal que diz assim, o código de obras e tralalá. É o Comunique-se. E aí você acaba aprendendo. Só que hoje, a partir dessa resolução, não vai ter mais isso. Você vai ter que saber. Tem profissional que precisa desse tipo de... É bom, né? Na verdade, de certa forma é bom, mas isso acaba acostumando mal o profissional. Né? Você ter essa análise da prefeitura. Porque aí a pessoa vai apresentar um projeto de qualquer jeito, falar, a prefeitura vai analisar mesmo, depois eles corrigem, eles me mandam, né? Eu já mais ou menos sei o que eu errei ali, e se tiver mais alguma coisa também, depois eu corrijo. E aí isso faz a causa que o profissional fica preguiçoso. Né? Ele simplesmente vai deixar tudo na mão da prefeitura. Esse é um grande problema. Até falando, puxando o gancho da questão de viabilidade. Um caso extremamente real que aconteceu aqui. Por um erro de um profissional que não apresentou, não fez o dever de casa, não fez o estudo de viabilidade de um imóvel, uma pessoa, um munícipe comum, adquiriu um imóvel e a ideia desse imóvel era um investimento, era transformar esse imóvel numa pousada. Então, você está aqui no litoral, né? O que você vai querer fazer? Você vai querer tirar suas férias, você vai procurar uma pousada. Então, qual que é a ideia dele? Eu tenho um dinheiro guardado, eu vou fazer um investimento. Então, ele não foi de um dia para o outro que surgiu esse dinheiro. Ele tinha um dinheiro guardado. E aí ele teve essa ideia. Apareceu lá um imóvel, olha, imóvel assim, características para uma pousada. O anúncio está lá. Aí o profissional da área que foi contratado para verificar se aquilo ali poderia ser uma pousada, vou dizer assim, a gente precisa fazer uma reforma aqui. Vamos fazer uma reforma e transformar nessa pousada? Engenheiro, arquiteto, é possível isso? Ah, é possível, vamos fazer. Aí o que acontece? O munícipe ele investiu 50 mil reais na reforma. E aí, quando ele foi dar entrada no alvará de funcionamento, ele descobriu que o zoneamento não permitia pousada naquele local. Depois, e aí, o que faz? Com o responsável e aí, o que técnico? E aí? Então primeiro,
A ideia que foi uma reforma que aconteceu sem projeto, sem alvará, não se fez alvará, né? Já não pode, né? Já Começou começou errado errado. já. Já começou Totalmente errado. errado. E aí o cara saiu fora. Ó, já fiz sua reforma, já recebi, beleza, tá tudo certo, ok. Daí o dono, né, o novo proprietário, ele foi até a prefeitura e falou, olha, eu gostaria de solicitar um alvará de funcionamento para esse local. Então, senhor, não existe, não tem essa possibilidade de você conseguir, porque o zoneamento aqui não permite esse tipo de categoria. Você entendeu? Olha Nossa. só a gravidade. 50 mil reais, gente. Eu acho que assim, eu não consigo, da noite pro dia, levantar 50 mil reais. 50 mil reais demora pra gente conseguir. Então, imagina o desespero da pessoa que, de repente, juntou esse dinheiro há algum tempo, ou pegou um FGTS, uma rescisão, né? Falou, olha, agora eu vou abrir uma pousada na praia, vou morar nessa pousada, vou trabalhar nessa pousada, esse vai ser o meu ganha-pão. E, de repente, olha, não tem como, negado. Entendeu? Nossa. Então, isso Pois assim, é. acontece e muito. Por isso que eu falei, olha, volta na live da Marília, estuda isso, estuda viabilidade. Porque, assim, existe até a possibilidade da prefeitura da tua cidade, ele não ter um aparato legal para você poder se basear, para você poder tirar aí a sua diretriz. Então, busca ali perto da cidade onde você está, alguma cidade que já tenha isso. A resolução, ela quer prever isso. Ela quer prever o seguinte, ó, prefeituras, vocês precisam se adequar. Vocês têm, acho que são 2 anos, se eu não me engano, para vocês se adequarem a essa resolução. Quem não se adequar, vai começar a usar leis federais para poder ajudar os profissionais nas aprovações aí regionais de vocês. Então, a ideia é essa. Você como profissional, se não existe esse aparato legal para que você tenha esse suporte e aprove um projeto, saiba realmente que se aquilo ali está sendo bem feito, pega uma cidade próxima que já tenha isso completinho e estude e se baseie por ela. Porque normalmente, até falando com a Marília, isso em off, né? Normalmente a gente vê que as prefeituras elas têm um mesmo direcionamento, uma mesma diretriz para esse tipo de serviço. Então, não pode ser que mude uma coisa ou outra, mas o importante é que você se informe. Você precisa se informar, você Sim. precisa estar informado. Muitas vezes, eu não sei a faculdade de arquitetura como é, mas pelo menos na engenharia a gente tem as disciplinas de projeto, é falado sobre projeto de prefeitura, mas não é algo que é aprofundado. Então a gente Não, sabe que existe, né? E só. Só que tem muito profissional que aí sai da faculdade e começa a fazer esses projetos sem nenhuma referência, acha que pode sim, fazer o que bem entende é, onde quiser. E não é bem assim, né? Então, aí é. não tem nem a consciência do estudo de viabilidade, não tem a consciência de legislação municipal, e precisa ter, não tem jeito, né? Não Hoje eu tem posso dizer jeito. com 100% assim que o projeto, vou pôr assim, dentro de todo um processo, o projeto pode representar aí, uns 30%, 40, 35%, vou falar assim, a representação. Você não ter a outra porcentagem, né? Vou pôr aí 40%, os outros 60% é você entender a lei, você fazer o estudo de viabilidade, é você levantar realmente a legislação, o que a legislação diz. Tudo isso é importantíssimo, porque depois quando você sentar na frente do computador, você vai começar a projetar, você já sabe para onde vai. Ontem a Marília Sim, falou sobre recurso, né? Você tem as diferenças quando você trabalha com um meio lote. Um meio lote já é apertado, então você vai ter uma diferença ali que você não vai precisar fazer recurso dos dois lados. Você pode fazer só de um lado e encostar do outro. Ah, mas pode assobradar? Ah, mas em que circunstância você faz o assombramento? Você tem que verificar com relação à vizinhança, se já existe uma casa ali, se não existir, você pode. Então, assim, tudo isso vai depender da legislação local. Você precisa ter esse domínio. Eu acho que se fosse hoje a gente pudesse resumir essa live, é justamente isso. Engenheiros precisam ter domínio das leis. As leis são a com regra do jogo. Quando certeza. você entende as regras,
tudo vai fluir, vai acontecer e você vai ser, assim, um profissional na sua cidade renomeado, porque eu falo, olha, eu vou fazer com ele, por quê? Porque o projeto sai rápido e porque eu não vou ter problema depois. Então, Faz tudo esse certinho, né? valor, nossa, demais. E você poder vender, não é preço, gente, é valor. É você mostrar para a pessoa Valor. que ela vai construir, não vai construir por 10 anos. A construção não vai durar só 10, vai durar 30, 40, 50 anos. É um investimento de uma vida inteira. Por isso que tem que Sim. ter esse entendimento que é A extremamente gente importante. tem que ter essa. Então, eu acho que assim, a gente tem que ter essa visão. Quando o cliente me liga, eu falo, olha, eu sou engenheira civil, eu vou fazer o seu projeto, tudo conforme a legislação pede. Em relação à documentação, em relação ao melhor processo, em relação à contratação de um topógrafo, contratação de um projeto estrutural, eu já coloco isso no contrato. Aí eu falo, Perfeito. olha, o preço que está aqui é o que deve ser feito, tá? Eu não estou colocando, não estou colocando nada a mais para você gastar. Eu explico toda essa importância de cada uma das coisas, né? Sim. Boa noite, engenheira civil Daila Lima. Boa noite. É a Daíla, Guilherme é a Daíla. Daila, legal. A Daíla, a Daíla. A Daila, A a Daíla, lá de Daila, Fortaleza, Ceará, é uma de parceira, é uma colega, uma Fortaleza. amiga muito, muito querida nossa aqui, ó. Que Boa noite, legal, que Daíla. gostoso. Ficou uma pergunta lá atrás em relação à regularização de imóveis, tá? Eu acho A que eu vi da Débora, engenheira né? Débora Massago perguntou se na regularização a gente assume a responsabilidade técnica sobre a construção. Você quer responder essa? Pode ser, sim, sim, dependendo, aí entra a questão, né? Você tem aí uma questão de 5 anos, se eu não me engano, a responsabilidade técnica sobre uma construção, digamos assim, uma construção nova. E aí se você tem essa oportunidade de fazer uma regularização para, seja qual fim que for, né? Vamos dizer assim, eu preciso vender esse imóvel, eu preciso colocar essa documentação em dia, eu preciso de um habite para poder vender esse imóvel. Então você passa a se tornar o responsável dessa construção desde então. Pela regularização, né? O que Sim, eu digo sobre essa parte? Na minha opinião, se eu estiver errada, você me corrige. A regularização, ela é um processo delicado. Porque se o cliente te pede a regularização e não foi você que fez aquela construção, você tem que ter um olho muito afinado, assim, pelo que você está se responsabilizando. perfeito, A nossa perfeito. ART, ela é ART de responsabilidade sobre a metragem construída. Então, quando você está preenchendo a ART lá no finalzinho, não sei se na terceira ou quarta parte de preenchimento da ART lá no portal do CREA, tem o item que você fala, me responsabilizando por unidade, metro quadrado, serviço, Uhum. regularização de imóveis. Então, você está responsabilizando pela regularização. O que acontece? Quando você se responsabiliza pela regularização, você está atestando que aquela construção ela está obedecendo às leis municipais, que são em relação à segurança, estabilidade e salubridade da edificação. Se ela Perfeito. não estiver obedecendo esse requisito, você é responsável pelo que você assinou. Você não é responsável pela execução, que é uma RT Não, de execução. Você exatamente. é responsável pela Aí, regularização, aí né? você tem que, justamente, aí você tem que pegar, você vai regularizar, então, você já vai olhar todos os vãos, todas as esquadrias, verificar se existe a presença de uma patologia, de alguma fissura, de Isso. trincas, né, para você poder se tornar ali o responsável, né, porque você tem que tá bem ligado com esse tipo de possibilidade, né, não adianta nada. Aí, de Isso. repente, tem algum recalque sobre o piso. Aí não tem como. Qual é a condição de segurança que a edificação ela está proporcionando com um recalque ali no piso? Não tá. Isso. Então você vai Aí, estar, assim, de certa forma, mentindo, né? Você vai estar emitindo um documento que diz uma isso. coisa, mas na verdade não diz, né? E Você está atestando ali, né? uma coisa importante, um detalhe assim, por exemplo, aprovação de uma construção do zero. Legal, você vai apresentar lá na prefeitura toda a documentação, ok? Não existe, pelo menos aqui,
uma fiscalização da construção ou do local, né, antes dele ser construído, quando você estiver aprovando o projeto do zero, porque não tem nada lá, não tem nada, você não construiu nada, você precisa primeiro do alvará, da aprovação do projeto para você começar a construir. Agora, diferente do processo de regularização, o processo de regularização já vai ter uma fiscalização. Por quê? Porque ele vai verificar se o que você apresentou aqui no projeto condiz com o real. E detalhe, ele já vai verificar também essa questão da estrutura, vamos dizer assim, né? Para fiscais que são um pouco mais, né, chatos, vamos dizer assim, ou que tem um olho bom, ele já vai verificar isso aí. Falar, olha, pera lá, o engenheiro, você está apresentando aqui uma responsabilidade técnica, diz que isso aqui está realmente garantindo segurança? Não está. E a gente fala assim, olha, tem vários casos, principalmente aqui na prefeitura, de obras que estavam em andamento e, assim, não fizeram projeto e aí precisou regularizar. E aí você chega lá, tá uma bagunça, é uma coisa assim, olha, não vai, vocês precisam arrumar isso daqui, aqui, então vai ser pontuado e vem o comunique-se para que essas pontuações sejam executadas. Então é importante você saber que em algum momento você vai sofrer uma fiscalização. Vamos supor, você não vai sofrer no começo da aprovação do projeto, mas aí de repente você está construindo, você tem um alvará, você está autorizado a construir, está tudo certinho. Você está lá construindo, você está lá executando, tudo certo, de repente chega uma fiscalização. O fiscal chega e fala, olha, eu vim aqui, né, pode ser oriundo de uma denúncia ou até mesmo, né, eu estava passando ali, viu a construção, olha, deixa eu verificar se essa construção realmente tem um responsável técnico. Ah, eu vim aqui verificar, tudo bem, tá tudo certo, tem um projeto aqui, tem um projeto, não, vamos dar uma olhada. De repente ele descobre que a construção que está sendo feita tem alvará, mas não está seguindo o projeto. Então aí a obra ela vai ser embargada e ela vai receber uma notificação por desacordo com o projeto aprovado. Então, assim, não basta você ter o projeto aprovado. Tem que seguir. Sim, tem que seguir. E aí é onde normalmente os profissionais, eles simplesmente, né, passam essa tranquilidade e a gente precisa entender essa responsabilidade. A gente passa essa tranquilidade para o cliente e fala assim, ó, cliente, está tudo certo, ó, projeto está aqui, alvará está aqui, tô colocando minha placa aqui para você, ó, tá tudo certinho, manda a brasa, a gente vai construir sua casa. Aí, de repente, para ali, o cliente pede para fazer algumas modificações, você fica assim e fala, nossa, então, mas aí não foi aprovado no projeto. Ah, vai, vamos fazer. E aí a fiscalização vem e pega. Então, assim, é importantíssimo a gente ter essa certa firmeza, esse jogo de cintura com o cliente, porque se a gente sabe o que vai acontecer, a gente tem que deixar o cliente sabendo o que pode acontecer. Porque a gente tem infelizmente, a gente tem culturalmente uma coisa embutida que é o jeitinho. O cliente vai bater com você querendo dar um jeitinho de arrumar. Teve um caso aqui, bem assim, não foi. Não é o cliente meu, mas é um munícipe comum que foi na prefeitura e ele foi notificado porque ele construiu uma edícula assobradada. E aqui no município é totalmente proibido isso. Não pode. Edícula pode, mas não assobradada. Sim. E edícula aqui só pode com a construção da frente, no terreno. Então você tem um terreno, você tem que ter uma edificação principal, e aí sim você pode construir uma edícula. Não pode só a edícula. E ele está lá construindo. Ele tinha edícula, não sei dizer se tinha projeto ou não, mas provavelmente não tinha. Bastava ele entrar com uma regularização, com um profissional, e ele poderia regularizar a edícula do jeito que estava. Mas aí o que ele fez? Ele assobradou. E tinha uma profissional do lado dele, no balcão, como a gente conversando. Ele, nossa, o que eu faço? Eu recebi essa notificação. Eu falei, olha, nesse caso aí, você não tem o que fazer. Ou você segura o rojão, né, de certa forma, você vai ter que pagar essas multas aí, e o pagamento da multa não vai tirar a sua construção da irregularidade, né? Sim. Ou você vai ter que fazer a demolição. Então, assim, e eu encontrei ele na rua e ele me parou, nossa, mas eu conversei com aquela engenheira, ela foi, fez a vistoria e tudo mais, e ela falou que não tinha jeito. Mas não tem jeito mesmo? Você não tem uma pessoa, você não consegue me ajudar? Não tem como, amigo, não tem como. Porque a legislação, não tem jeito, né? Imagina o seguinte, o que você quer fazer vai de encontro à legislação vigente. Então não existe tudo é baseado em leis.
O profissional não vai conseguir, mesmo que de boa vontade, mesmo que você pague aí o quanto for, entrar com o projeto lá, vai um fiscal verificar se o projeto ele está condizendo com o real. Não tem saída. Sim. Então é E tem cliente importante. que fala assim, tem cliente que fala o seguinte, mas é difícil a prefeitura vir aqui, deixa assim, não tem problema. Mas aí se ele quer algum financiamento. Já ouvi Verdade, falar isso, já teve cliente que me falou isso verdade. aí. Ah, Marília, mas não tem problema, você acha que a prefeitura vai vir aqui? Aí, assim, você tem que fazer o seu papel de profissional e orientar. Eu sempre falo, a nossa função é de orientar. A gente tem essa postura que o cliente está sempre certo. Só que eles têm que orientar e falar, olha, tudo bem, né? Até pode ser, mas veja bem, não é bem assim que funciona, né? Você vai, explica, orienta e coloca para ele a postura correta. Ah, se você fizer Sim, errado, as consequências são essa e essa. Sei lá, você vai ter que demolir, você vai ter que gastar muito a mais do que você está gastando, né? E aí acaba ficando inviável. Então, você acha que realmente a prefeitura não vai vir aqui, então não tem problema? Então, ele não, mesmo nossa. vai tirar a conclusão. Ele mesmo vai acabar caindo a ficha ali e tirar a conclusão. Tem um comentário aqui, ó. Engenheiro, na verdade, tem que dominar tudo, ainda mais com essa nova resolução 64. Temos que agora entender tudo dessa parte, a técnica e a parte legislativa. Diferente disso, senta e Perfeito. chora. Olha, É isso aí. sim, agora mais do que nunca, né? Mas a gente sempre teve que Sim, entender das legislações. Ninguém pode sim, construir como sim. bem entende, né? Tem outro Exatamente. comentário aqui. Toda obra a prefeitura fiscaliza? Ó, bom, pelo menos aqui, como funciona? Normalmente funciona através de denúncia, tá? Porque existe um corpo de fiscalização aqui da prefeitura e ele, infelizmente, ele não consegue aportar o município inteiro a todo instante, como se fosse aquele segurança seu de bairro, sabe? Que vai passando de moto e vai apitando lá, como, né? Não é assim. Então, normalmente é a partir de denúncia. E aí ele vai verificar se realmente essa denúncia procede ou não. E ele vai fazer o E quem faz a levantamento. denúncia? Pode ser qualquer munícipe comum. Ele tem o direito de denunciar qualquer coisa. Ele pode denunciar sobre postura e sobre obra. Postura a gente fala literalmente assim, é postura, é a maneira como você se comporta diante da sociedade, diante do município. Então isso é em relação por exemplo, se você tem um terreno que está com mato alto, você está ferindo a lei de postura. Se você tem uma calçada que tem, por exemplo, material de obra na calçada e obstrução do passeio público, está ferindo o código de postura. Então, os fiscais eles vão olhar nessas duas óticas, né? A ótica de Uhum. postura e a ótica de obra. Então, por exemplo, se eu for e denunciar uma obra, o fiscal vai receber aquilo, ele vai dizer, olha, deixa eu verificar então se realmente essa obra está irregular. Ele vai lá, ele verifica que a obra está em andamento, ele tira a foto e ele vai voltar para a prefeitura e verificar dentro do banco de dados da prefeitura, olha, existe um projeto aprovado para essa construção? Ah, não existe. Bom, então vou ter que notificar e solicitar para o proprietário, e aí entra na questão do cadastro da prefeitura, vou solicitar ao proprietário que ele apresente um projeto, porque nós desconhecemos esse projeto, né? Não temos esse projeto aqui. Se ele tiver, né, a gente pode ser um erro da prefeitura também. Por isso que isso tem que ser averiguado. Ou então providencie, num prazo de 30 dias, né, o projeto. É claro que em 30 dias pode ser que isso não consiga ser resolvido, mas a prefeitura entende a intenção do proprietário no momento em que ele protocola o pedido de aprovação de projeto como um recurso. E aí os dois processos, tanto de notificação quanto o de aprovação, eles vão correndo junto. No momento em que o de aprovação ele não é atendido, ele é ignorado, e aí atrasa-se o processo, aí a coordenação de obras ela vai entender que, olha, esse cara ele está negligenciando a notificação, então, infelizmente, a gente vai ter que mandar esse processo para multa, né? A gente vai ter que mandar a multa para ele. Então, é assim que mais ou menos funciona, né? E claro, pode ser também que ele tenha o projeto, mas ele não esteja seguindo o projeto. Qual é a opção dele? Ou ele entra com uma substituição de projeto, desde que o que ele está fazendo está debaixo da legislação vigente, né? Se tiver debaixo da legislação, sem problema. A gente entra com uma substituição de projeto
e aí passa-se a vigorar o alvará desse projeto de substituição, né, que substituiu. Ou então a demolição daquilo que foi feito fora. Então tudo isso ele é olhado, né, é verificado, e existem ainda processos mais cabeludos ainda. Vou entrar assim, a gente está falando do que é mais fácil de compreender, mas, por exemplo, condomínio. O que está acontecendo aqui de notificação de condomínio não é brincadeira. Por que acontece? Você tem 7, 8 unidades dentro de um condomínio, né? Unidades habitacionais. E aí sempre no fundo dessa unidade existe ali uma área de serviço, uma varanda onde você vai estender um varal, alguma coisa do tipo. Só que aquilo ali, dentro do empreendimento, dentro do projeto, entende-se como recuo. E como recuo não pode ter construção, não pode ter cobertura. Qual é a primeira coisa que o proprietário faz quando ele compra uma unidade habitacional e ele vê aquele espaço lá no fundo? Vou cobrir e fazer minha área gourmet. E aí é onde entra essa questão. Ou ele não entende que não pode, né? Ninguém nunca falou para ele que não pode, ou o cara vai mesmo e faz, não tá nem aí. E aí o problema, olha como é problemático isso. O condomínio, ele é uma área, né, habitacional, que existe uma comunidade ali dentro, né? São vários donos do mesmo empreendimento. Então é feita aí a aprovação do projeto, solicitado o habite do empreendimento como um todo, com todas as unidades, e aí entra a incorporação e o estabelecimento de um condomínio ali. Então, quando você faz uma construção, uma cobertura como essa no fundo da sua unidade, você não só está se prejudicando, como você está prejudicando todos os moradores ali. Por quê? Porque você está roubando a área comum, de certa forma, dos outros moradores. Porque todos os outros são moradores também. Sim, e para regularizar isso, todo mundo tem direito. Todo mundo tem direito. Então, porque quando você faz a incorporação, você estabelece ali, cada unidade tem a sua área privativa, tem sua área comum e assim por diante. Então, quando você estabelece algum tipo de intervenção que vai modificar essa área construída, é problema, porque você gera aí uma confusão para todos os moradores. Aí entra a questão de anuência, entra a questão, mas tudo isso vai complicando, né? Vai dificultando um processo. Então, só para vocês entenderem, é fácil a gente pegar um projeto hoje de uma residência comum, unifamiliar, e a gente falar sobre aprovação de projeto do zero ou uma regularização, por exemplo. Mas você falar sobre comércio, você falar sobre um condomínio, um edifício de 9 pavimentos, que é considerado como uma residência multifamiliar, é um pouco mais complicado. Por quê? Porque existe aí uma legislação exclusiva para esse tipo de empreendimento. Olha, o Cap falou o seguinte, Cap Project aí, o Cap Project Engenharia. Explica um pouco sobre o Habite-se. Boa? O que é o Habite-se? Guilherme, quer falar, Marília? Posso falar também. Mas aí você complementa também. Ó, a gente vai para a última pergunta, então, dessa live. Eu acho que tinha muita coisa ainda para a gente discutir. Esse assunto é muito extenso, dá até para a gente fazer uma segunda parte, né, dessa live, dá para a gente combinar aí e continuar falando sobre esse assunto, que eu acho muito interessante e muito útil para a gente que trabalha na área, né? Vamos encerrar então com essa pergunta. Explica um pouco sobre a Habite-se. A Habite-se é o documento que vai atestar que a sua construção foi finalizada e está obedecendo à legislação, e você tem nessa habitação todas as condições necessárias de estabilidade, de segurança, de salubridade. E aí, esse documento é emitido pela prefeitura, né? Pode perguntar sim, viu? Depois da live a gente abre uma caixinha aí só para você mandar dúvida, e aí durante o dia eu consigo responder várias dúvidas aí com o story, tá? Pode mandar, eu vou abrir depois da live. E aí esse documento é isso, ele vai atestar que a construção finalizou e que obedece todos os requisitos que são colocados na lei municipal. E com ele você consegue fazer a regularização desse imóvel, né? Você consegue, de fato, deixar ele tudo certinho lá na certidão de matrícula.
Estou estragando o Faz conteúdo parte, tá? programático. Isso aí Negativo, está fazendo isso aí parte, faz parte. sim. Isso aí. É, fica à vontade. Quer complementar? Não, bom, vamos lá. O Habits é exatamente isso que a Marília falou. E a gente até chama de circuito prefeitura, receita, cartório. Porque toda vez que você aprova um projeto, constrói-se o projeto. Porque lembra, você aprova, você recebe o alvará, você está autorizado a construir. E uma informação relevantíssima para falar sobre o alvará é que aqui, pelo menos no meu município, esse alvará ele vai te dar aí a possibilidade de você começar essa construção num prazo de 2 anos. Então, ela não te dá prazo para terminar, mas ela te dá prazo para começar. Você tem que começar, nem que você faça ali a movimentação de terra ou a fundação, você tem que começar num prazo de 2 anos. Então, você tem autorização, alvará, autorização para começar a construção. Fez a construção, concluiu, então você vem com a Habits para atestar que ela está concluída, né? É o documento que finaliza a obra. E aí você vai fazer o que com esse documento? Você tem que pagar os impostos, né, dessa construção. Então, no momento em que esse Habits é emitido, pelo menos aqui, o que eles fazem? Eles têm um programa que registra o Habits, um programa de comunicação entre a Prefeitura e a Receita Federal. E no momento em que esse Habits ele é gerado, a Receita Federal ele toma ciência que você construiu e concluiu a sua construção. Então, mais cedo ou mais tarde, eles vão te mandar um carnezinho para você pagar aí a respeito do INSS da obra, ou seja, a previdência do construtor. Então, se você, por exemplo, contratou uma construtora para construir, pode ser que esse imposto já esteja incluso no plano aí de construção. Ou se você contratou um pedreiro, um mestre de obra próprio seu, então quem é responsável por pagar esse imposto é você como proprietário, tá? Não é o engenheiro, é o proprietário. E aí o que acontece? Você pagou isso, você retira a certidão negativa, demonstrando que você não tem débitos com a Receita Federal, e a CND, né, que a gente chama CND, Certidão Negativa de Débitos, é um dos requisitos do cartório de registro de imóveis para que você faça a averbação dessa construção na matrícula. Então, imagina, você tem a matrícula. O que é a matrícula? É um documento que diz todas as informações sobre o imóvel, para resumir. E aí você tem uma nova informação, você tem a informação de uma construção existente. E aí você vai fazer a averbação, você vai fazer o registro dessa construção na matrícula. Então, na matrícula vai estar lá quem que é o dono, aonde que fica esse imóvel, qual que é as dimensões do lote. Esse lote ele é número tal, quadra tal, pertence ao loteamento tal, foi vendido e comprado por fulano e beltrano por X reais. Então, tem tudo. Existe tudo, toda a informação na matrícula. Eu posso até dizer assim, hoje a matrícula é o documento máximo que um imóvel pode ter, porque tem toda a informação lá. Então, o Habits ele serve para isso, ele complementa essa informação e ele é o documento solicitado pelos cartórios para poder fazer esse tipo de averbação. Sim, beleza? Com certeza. É isso aí. É isso aí, gente. Então, vamos chegando ao final da nossa live aqui. Eu queria agradecer, Guilherme, Legal. mais uma vez, por você ter se Que disponibilizado isso. a vir até aqui. Já fica o convite aí para você, para a gente fazer uma segunda parte dessa live, Boa. porque esse assunto de Vamos. projeto de prefeitura é algo que a gente usa demais, né? Demais. Boa. Saber também Posso quais deixar são já as uma diferenças sugestão? entre... Sim. Vou deixar uma sugestão até para deixar o pessoal mais aguçado. Vamos supor que você tem aí uma possibilidade de um projeto novo, num lote que já tem uma construção. E o proprietário não quer essa construção mais de jeito nenhum. Ele quer a demolição disso. O que você faz? Já deixa aí esse daí para a próxima live. Já deixou para a próxima live, então. Vamos marcar. Beleza? Sigam o canal do Guilherme, porque ele vai divulgar isso aí. No meu canal também a gente divulga essa próxima live, a parte 2 da Desmistificando Projetos de Prefeitura. E se vocês tiverem dúvida também, pode mandar com antecedência e a gente já vem aqui logo discutindo os pontos principais e as dúvidas. E também essa resposta aí, né, dessa pergunta que você lançou, o que a gente vai fazer, né?
Boa. Muito Isso obrigada, aí. viu? Mar, Muito foi um obrigada, prazer. agradeço Foi um muito. prazer. Prazer é todo meu. Sempre à disposição aí. Agora vai lá comer o bolo. Aproveita Ah, aí o é? restinho do dia. Eu até Aproveita o esqueço restinho que do hoje é dia. aniversário. Então. Muito sucesso para você aí, muitas felicidades, viu? Parabéns pelo seu canal, Obrigada. parabéns pela iniciativa. Mais uma vez, é um conteúdo muito relevante e eu me sinto feliz de fazer parte disso, sabendo que você, como profissional, tem proporcionado isso aí para sua audiência e tem feito a diferença aí para o pessoal que já te acompanha. Tá bom? Ah, legal. Eu que agradeço, viu? Eu gosto muito do seu conteúdo também. Até você sabe, né? Eu corri atrás de você pela relevância do seu conteúdo. Eu acho o conteúdo que realmente tem Obrigado, valor obrigado. agregado. Então, é o tipo de conteúdo que a gente tem que trazer, sim, e bater um papo com esse, porque agrega muita coisa, tá? Pessoal, se vocês Valeu. gostaram, deixe o seu joinha aí. Eu vou deixar essa live disponível Tira no foto, GTV. tira foto, tira o Tira print da live, foto. já posta lá. Se vocês quiserem, 2 segundos. Quer mandar um dois assim, Mar? O pessoal tirar print aí da Vamos, live? Então, beleza, vamos, gente. Vocês vai. têm 5 segundos. Vocês têm 5 segundos para tirar o print para vocês marcarem a gente lá no Instagram de vocês. Vamos lá? Contando, hein? Fechou. Aí, Eu vou valeu. deixar a live Isso aí. disponível, então, no GTV. Essa live depois vai também para o meu canal no YouTube. Se você quiser, também posso disponibilizar. E é isso aí. Vamos trocar informação. Deixem o seu like. Mandem as dúvidas também na caixinha. Agora, depois do story, abre uma caixinha lá e a gente vai se falando. Beleza? Muito obrigada e Um boa beijo, noite para Mar. todo mundo Fica com aí. Um Deus. beijo, um abraço. Até mais. Tchau, tchau. Até mais. Tchau.